Meu Deus, tantos anos depois. Oi, gente! Se você não veio do meu Instagram nem do meu TikTok, provavelmente você não me conhece. Eu me chamo Julia, eu sou arquiteta e criadora de conteúdo. Inclusive, depois eu posso até criar um novo vídeo, porque esse vai ser o primeiro de volta do canal, mas eu já tive um canal aqui no YouTube há muitos anos atrás. Eu comecei em 2015, pra vocês terem uma noção. Tem uns 2 anos, mais ou menos, que o meu canal ele foi banido. Por N questões eu não consegui recuperá-lo e eu decidi começar um novo canal agora, porque realmente não deu certo aqui com a plataforma. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês a minha planilha, o meu template de viagens que eu fiz pelo Notion. Eu sou apaixonada pela plataforma, sim. Se eu pudesse fazer absolutamente tudo no Notion, eu faria. E é o que eu tento fazer na minha vida. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Tô muito animada pra compartilhar com vocês e fazer esse meu retorno aqui no YouTube, que eu tava com muita saudade de criar conteúdo pra cá. Até coloquei aqui meus óculos. Então, o vídeo vai estar dividido nessa apresentação inicial do template. Eu vou mostrar pra vocês como configura o setup de cada viagem que a gente vai fazer e no final eu vou mostrar pra vocês como que faz pra duplicar o arquivo e baixar e você conseguir ter acesso às suas próprias configurações. Agora vamos lá. Aqui eu tô com a guia do Notion aberta. Eu vou deixar o link aqui embaixo caso vocês tenham interesse em baixar esse template do jeito que tá, exatamente dessa forma já setado. Que ao abrir o template, a gente tem essas 6 páginas estão categorizadas com informações que a gente vai submeter dentro do template, que é o que a gente conhece no Notion como a base de dados. Então, nesses lugares, a gente vai inserir informações que vão nutrir a nossa página de viagens. Aqui descendo, tem algumas coisas que eu coloquei para poder fazer uma decoração, mas também com o intuito de deixar já nessa estética de viagem. A gente tem aqui o nosso coração do template, que é onde você cria uma nova viagem. Dentro da nossa página, essa tabela que vai ser a nossa principal. Aqui nela a gente vai conseguir ter todas as informações de todas as viagens que a gente está planejando. E aqui nessa outra a gente tem o filtro ativado, caso tenha desativado, quando você duplicar o seu e tudo mais, é só você atualizar aqui o status para que a viagem tenha ficado completa. Então aqui a gente tem as viagens que a gente já fez, nesse caso no template não temos nenhuma, e aqui são as nossas viagens que vão ser planejadas, que de fato é o principal objetivo. O que é muito interessante é que a gente consegue ter todo o acesso a todas as viagens que já aconteceram. Então, se você for novamente, sei lá, para o Rio de Janeiro, você pode acessar essa sua viagem anterior, olhar os lugares que você foi, o que é que você achou dessas experiências e reorganizar a sua viagem a partir, inclusive, de uma guia que a gente vai ter específica de lugares que você queria ir e não conseguiu adicionar na sua viagem. Então, você fica com todo esse histórico salvo em um lugar só. Aqui descendo tem algumas tarefas urgentes a serem feitas. Aqui já está configurado também. E aqui você visualiza no formato de tabela essas informações aqui embaixo, caso você prefira, com as datas, enfim, e todas as que vão estar sendo planejadas. E aqui a gente tem uma visualização do calendário, que inclusive já vai estar com as atividades que precisam ser feitas dessas viagens. Então a gente vai entrar agora em cada uma dessas páginas. Essas bases de dados, elas vão ter todas as informações de todas as suas viagens. Dentro delas, a gente vai ter alguns filtros configurados para caso você queira ver de alguma viagem específica ou você queira trocar para ver, por exemplo, de algum continente, você consegue ter essa mobilidade. Mas sempre vão ter todas as informações. Já aqui dentro desse planejamento de viagens que a gente tem com os cards, quando você entrar, você vai ver só as informações dessa sua viagem em específico e não de todas. Então aqui ficam com essas categorias de aba, mas que você consegue tanto entrar por aqui quanto nessa parte de baixo. A diferença é de você visualizar todas as suas viagens e na outra você visualizar só as das viagens que você está com interesse naquele momento. Pensando sempre que esse template você vai poder utilizar para sempre e eu espero que você faça muitas viagens na sua vida, então ele vai ficar com muitas informações. Aqui no planejador de viagens, a gente vai ter um de pesquisa de hospedagens. Então, essa é a base de dados que você vai conseguir colocar todas as informações sobre as viagens que você deseja fazer. Então, aqui a gente tem a viagem com o código que ela vai estar, qual é a cidade e o tipo de hospedagem. Aqui é basicamente um banco de dados para que você consiga, nessa pesquisa inicial, ver qual é o lugar que você vai querer ficar no final. E tem algumas categorias, como o tipo, que pode ser hostel, pousada, Airbnb, etc. O nome, para que você identifique, a quantidade de diárias e algumas informações que vão fazer com que você tenha essas informações já organizadas. O endereço, quais são os diferenciais desse lugar, inclusive no template eu já deixo alguns preparados. Caso você queira editar algum, você pode mudar aqui, por exemplo, café
café da manhã, é só você vir aqui e trocar, tipo, café, talvez seja almoço incluso, né? E você troca por almoço incluso, caso você não queira criar uma propriedade nova. Porque se você quiser criar uma propriedade nova, é só você vir aqui, digitar almoço incluso, dar um enter e ela já vai entrar dentro da nossa lista. A diferença é que quando você edita essa propriedade, ela vai ser alterada em todos os lugares que ela já esteja presente. Então isso é muito útil. Aqui tem algumas observações que são mais específicas do que de fato diferenciais, e no final eu já deixei organizado a quantidade de pessoas e qual é o valor da diária com o valor total também, que seria, aqui a gente tem duas colunas. Essa coluna que é do valor total, ela tá automatizada com uma fórmula. Então aqui a gente já vai ter a conta pela própria planilha do Notion de quantas pessoas são e qual é o valor da diária. Então aqui ele vai dar o valor que seria total. E aqui tem o valor do site, porque às vezes o valor do site ele pode estar com ou algum desconto ou com alguma taxa que, fazendo o valor propriamente dito das diárias, não estaria. Enfim, caso você não queira, por exemplo, que tenha esse valor total, você pode deletar ou você pode deixar o valor do site. Eu prefiro deixar desse modo porque aí eu entendo se eles estão cobrando alguma coisa ou se eles estão dando desconto também. Aqui tem os horários de check-in, check-out, o bairro. Uma outra coisa também é que aqui, ó, eu gosto já de deixar o link do local que eu procurei. Por exemplo, aqui eu tava procurando pelo Booking. Pego já esse link e coloco já vinculado no nome do lugar. Como é que você faz para poder fazer isso, né? Vou botar Book Hostel. E aí eu vou selecionar um nome e você não precisa clicar em nada, é só fazer Ctrl V. Pronto, gente, já tá vinculado o link, você clica e vai ser direcionado. Então aqui é a nossa guia de pesquisa de hospedagem. Seguindo essa linha, na outra aba, a gente vai ter essa organização dos países. Ela não é tanto uma guia, uma categoria de pesquisa de fato, mas é uma categoria que se adequa mais a uma listagem, a um histórico dos lugares que você já foi ou dos lugares que você quer ir. Então aqui eu adicionei todos os países que temos, inclusive eles já estão com as suas respectivas bandeiras, e aqui a gente tem qual é a moeda, a língua oficial que é falada, em qual continente tá, qual é a região continental e o status. Além disso, tem essa outra coluna que ela tá sem muitas inserções porque são muitos países e a gente até então só tem 2 viagens anexadas aqui no template, que vai vincular as suas viagens àquele país. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma viagem do Rio de Janeiro no Brasil. Eu já consigo vincular a minha viagem que eu fiz para esse lugar. Então, dentro desse histórico, você consegue visualizar todos os lugares que você já foi, quais foram as cidades que você foi também. E quando você clica aqui, você também vai conseguir ter acesso ao seu planejamento dessa viagem, aqui depois que ela já tiver sido realizada, né? Então, aqui você fica com uma apresentação de todos os países de fato que você já foi. Dentro dessa categoria, a gente tem outras 2 abas, que são os países que você já visitou, que vão aparecer aqui dentro. Então tem país e qual foi a viagem que você fez. Inclusive eu já vou trocar aqui, ó, que tá desatualizado, não é sem interesse, no caso eu já visitei, né? E aqui a gente também tem essa organização separada por continente. Aqui então você consegue visualizar todos os países por continente e tudo mais. E ó, só pra vocês verem como é integrado, eu troquei ali o do Rio de Janeiro e aqui já atualizou que já visitei o Brasil. Essa foi a viagem que eu fiz, certo? Então aqui voltando, vou clicar aqui pra gente ir pra página inicial novamente. Nossa próxima categoria é a de passagens, que vai ser na mesma energia da de hospedagem que a gente viu anteriormente. Nela, a gente vai usar como um local para organizar as nossas informações de pesquisa das passagens, para ver, enfim, valor, qual é o melhor aeroporto e tudo mais. Uma coisa importante, que eu acho que eu não falei antes, é que eu sempre gosto de deixar aqui pelo código da viagem. Então você pode botar tanto o nome da cidade, o país, do jeito que você quiser, e colocar o ano, por exemplo. Aqui todas eu deixei Rio.25, Itália.24, porque isso é interessante para que, à medida que você for adicionando mais viagens, você ative o filtro. É só vir aqui em cima, você coloca o filtro que já está configurado aqui para a viagem e você seleciona qual é a viagem que você quer ver o material. Por exemplo, se eu clicasse aqui para ver a da Itália, não apareceria nada porque essa viagem específica ela não está com informação adicionada aqui no template ainda. Então aqui você vai conseguir colocar o código da sua viagem, quando foi a data da sua pesquisa, que isso é muito importante, a empresa
empresa aérea, qual é o aeroporto para que você consiga comparar, o horário da ida, o aeroporto da volta e o horário da volta. Também tem o valor e as observações. Assim como o da hospedagem, eu também coloco já vinculado qual foi o site dentro do título que eu coloquei. Então, não preciso procurar novamente o link. Eu já deixo o link aqui para poder facilitar. Depois, a gente tem... Vou passar pelo controle financeiro de seguro de viagem, depois eu volto para atividades e roteiros, porque eu acho que ela é a mais importante. Aqui no controle financeiro, a gente vai ter todos os gastos de saída da sua viagem. Então, aqui, você consegue adicionar dentro de cada viagem que você for fazer, tanto as suas saídas parceladas, ou se você for pagar tudo à vista, você também consegue ir adicionando quais foram os seus gastos aqui. Ambos estão categorizando, né? Qual foi o mês que você teve esse gasto, qual foi a atividade, a data, a categoria, o valor também e a forma de pagamento, para que você consiga ter essa compreensão geral. A gente também tem aqui por categoria, tem todos os meses, caso você queira visualizar por mês também. E aqui no cartão, a única diferença é que a gente vai ter o valor inteiro e a quantidade de parcelas, para que você tenha uma noção de, enfim, quais vão ser os meses que aquilo dali vai ser cobrado. Por exemplo, aqui foi julho, agosto, setembro. Eu já fiz essa adição dos meses também. Então, aqui no controle financeiro, você consegue tanto colocar os seus gastos enquanto você está planejando a viagem, quanto lá na viagem, caso você queira anotar em algum lugar também, você pode passar essas informações tanto durante a viagem, quanto depois. Sei lá, às vezes você não quer se preocupar com o financeiro durante a viagem. Quando acabar a viagem, você pode inserir essas informações lá para que você tenha uma visão geral dos gastos. E aqui o do seguro viagem é só uma base de dados a mais, de fato, que eu adicionei, principalmente para viagem internacional, fora do seu país, sendo uma pessoa precavida. Caso você tenha interesse em procurar sobre seguro viagem, fazer o comparativo de qual é o melhor, você consegue organizar tudo aqui das informações para ver qual é, de fato, o seguro viagem que faz mais sentido. Aqui eu deixei 2 seguros, que é o da Allianz e o da Cyclic. Essa tabela é um pouco mais complexa, então eu não vou me especificar tanto nela, mas aqui você vai adicionar o seu país, o código da viagem, sempre nessa perspectiva, o valor do seu seguro, o dia da pesquisa também, porque isso pode ter algum tipo de alteração, né? Qual é o nome do seguro, e aqui a gente tem também a data da viagem e logo depois tudo que vai estar coberto por esse seguro. Esses foram os 2 seguros que eu fiz a pesquisa e eles têm diferenças entre eles. Então, caso você procure por um terceiro seguro que ele não está inserido aqui e ele tenha uma categoria nova, é só você criar uma nova coluna, você adiciona a propriedade de texto, coloca, sei lá, adicional, e aí você já vai estar com ele configurado para poder adicionar as informações que não estavam aparecendo nessa outra tabela até então, porque essa propriedade não havia sido adicionada. Eu vou só deletar porque foi a título de exemplo mesmo aqui dentro. Por que é que eu deixei também configurado isso como texto? Porque vão ter alguns que não vão possuir ou que esse serviço não vai estar incluso. E uma outra coisa é que a moeda pode mudar também. Então, no início do texto, você pode colocar qual é a moeda. Se eu tivesse vinculado isso como um número e eu quisesse já deixar qual era a moeda pré-definida, eu teria que fazer essa conversão dos valores. Aqui a gente tem um seguro que está em real e o outro que está em dólar. Então, é um trabalho a mais que é mais interessante você ter essa adaptação do que ficar tendo que converter todos os seguros da sua pesquisa. Aqui a gente tem despesa jurídica, odontológica, garantia de viagem, hospedagem, invalidez, todas as informações que foram aparecendo dentro desse seguro. Então, ok. A gente já viu hospedagem, países, o da pesquisa das passagens, controle financeiro e seguro viagem. Agora a gente vai chegar no de atividades e de roteiro. Todos esses outros, na verdade todos eles, menos de fato de países, eles vão ser focados nesse planejamento da pesquisa das informações para que você tenha um lugar para realmente conseguir organizar tudo da sua viagem. Eu vou entrar aqui no atividades e roteiros e depois eu vou entrar no específico da nossa viagem. Aqui, nos dois, a gente tem 2 modelos diferentes. A viagem por coluna, onde vão estar aparecendo todos os lugares que eu tenho interesse em ir. Nessa outra aba, que é essa tabela, tem eles em lista. Então, a gente não vê só o nome do lugar, como nesse anterior a gente visualiza, como também a gente vê quais são todas as propriedades que tem desse local que foi inserido. Dentro das nossas propriedades, vai ter adicionado
adicionado tudo que é de interesse para que você consiga planejar a sua viagem. Então, essa tabela, ela tá pronta desse jeito. Caso você não tenha interesse em algum tipo de informação, você pode excluir. É só você clicar na propriedade e deletar. Sempre sabendo que, depois que essa informação ela for deletada dessa propriedade, você não consegue mais recuperar. Então, você tem que criar uma nova propriedade numa nova coluna. Aqui, eu vou passar rapidamente pelas propriedades para que vocês entendam o porquê de adicionar essas propriedades também. Aqui nos lugares, tem adicionados os bairros. Isso é interessante para que você consiga otimizar os lugares que você for fazer os passeios. Por exemplo, você vai fazer uma viagem e vai ter um dia que você vai se deslocar para o centro. O mais interessante é que você consiga fazer todas as atividades ali naquela proximidade do centro no mesmo dia, porque você vai economizar tanto tempo quanto transporte, porque todo o tempo que você consegue aproveitar lá vai ser um tempo melhor gasto. Então, você consegue otimizar esses seus deslocamentos, por isso que a gente tem aqui do bairro. Aqui da categoria é mais para situar qual o seu interesse. Uma das categorias que eu adicionei foi isso do jantar, do almoço, do café da manhã, que às vezes você pode olhar um lugar e pensar, eu acho que esse lugar aqui é interessante para poder fazer um café da manhã, então você já adiciona. Museu, passeio, enfim, é mais para você situar e ter uma noção de qual é o tipo de atividade. Aqui a gente já tem qual é a cidade, que inclusive, vou adicionar uma dica para vocês, você consegue adicionar um filtro. Por exemplo, aqui eu vou adicionar um filtro que eu vou botar a viagem do Rio e eu vou adicionar uma outra observação aqui em cidade. Nela eu já vou deixar que o filtro fique selecionado Rio de Janeiro. O que é que acontece quando eu crio esses filtros de itens que se repetem muito? Por exemplo, aqui a gente já tem o código, né? Rio de Janeiro. Deixa eu ver se tem alguma outra informação que aparece. É o dia do roteiro. E pronto, como eu ainda tô montando, eu vou deixar ali, ó, que vai ser o status de tenho interesse, certo? Quando eu for criar na minha pesquisa um novo item, é só vir aqui e clicar nesse mais. Assim que eu clicar, as informações que eu já estabeleci como um filtro vão ser adicionadas. Então aqui eu vou colocar local adicional. E aqui a gente já tem que é no Rio de Janeiro e que eu tenho interesse em ir para esse local e também o código da minha viagem. Então, como são informações repetidas, você sempre pode otimizar através do filtro para que você crie um novo na sua tabela e consiga ter essa facilidade mesmo para não ficar tendo que reescrever ou selecionar novamente em toda hora. Então, depois disso, a gente tem as informações também do endereço, da cidade. Aqui o do dia, do roteiro, eu vou deixar para explicar para vocês na outra parte. Endereço, expectativa de valor, quais são os horários de funcionamento também, para quando você for organizar, aqui a gente tá pensando na etapa de pesquisa, né? Então, sei lá, vou elencar todos os lugares que eu tenho vontade de ir, mas quando você for montar propriamente o seu roteiro, é interessante que você já saiba o horário de funcionamento para que você loque no melhor horário, você compreenda um dia que o museu ele vai estar com a entrada gratuita. É mais interessante que você vá nesse dia, caso seja possível. Então, aqui você consegue colocar todas as informações de horário atualizadas, né, na sua pesquisa, quando você for procurando, e as observações também. O status que vimos anteriormente e o de transporte. O do transporte, você não precisa preencher agora, porque agora que eu dei essa apresentada para vocês, a gente vai para o nosso planejador da viagem em específico. Aqui eu vou clicar a nossa viagem e eu vou utilizar como exemplo a do Rio de Janeiro. Quando a gente abre esse nosso card, ele já está configurado como template de viagem. Então, todas as vezes que você quiser criar uma nova viagem, você vai clicar no template e todas essas informações já vão aparecer, sendo que não preenchidas. Aqui você responde propriedades básicas, enfim, de organização do foco da viagem, a duração, as datas. Aqui são itens mais urgentes que você pode ir marcando se você já conseguiu ou não. O status da viagem, se está sendo planejada, se ela está acontecendo ou se ela já foi concluída, quem são os acompanhantes. E aqui a gente tem uma contagem regressiva a partir dessa data. Se eu colocar aqui, não vai ser em janeiro de 2025, vai ser dia 3 até dia 27, muda. Faltam 122 dias para a viagem. É um pouquinho coisa de gente ansiosa, né? E animada para poder fazer a viagem, mas enfim. Aqui a gente tem qual é a moeda do país, que já vai estar vinculada também com o país que a gente tinha visto naquela tabela lá anteriormente. Toda aquela página que eu tinha mostrado para vocês com todos os países já adicionados, eles vão aparecer aqui.
a gente já tem isso integrado dessa propriedade. Então, você consegue colocar qual é o seu país, vai aparecer aqui, e por isso que quando você adiciona o seu país aqui, automaticamente naquela outra página, essa viagem já vai estar vinculada lá. Então, quando você estiver naquela página dos países e você clicar na viagem que você fez, que eu acho que vocês se recordam, quando vocês voltam rapidinho para olhar, tá Rio 25, vai aparecer essa página daqui também, onde a gente vai ter todas as informações da sua viagem. Aqui, inicialmente, a gente tem só alguns detalhes sobre notas, checklist que você vai ir desenvolvendo, com os links que você pode fazer daquele mesmo jeito que eu ensinei anteriormente. Tem um checklist com todos os documentos importantes a serem levados, de itens essenciais. Eu já deixei pré-configurado porque, enfim, é a tabela que eu utilizo, mas você pode adaptar tudo isso tanto para a sua viagem quanto para a sua vida. Então, aqui você consegue fazer as atualizações, ver a coisa de reserva, checklist específico para viagem internacional, de regiões de ecoturismo ou viagem a negócios. Aqui a gente tem alguns outros checklists. E aqui descendo, que é a confirmação do que eu tinha comentado antes com vocês. Lá naquelas páginas a gente visualiza tudo que já foi pesquisado de itens das suas viagens, mas aqui você consegue visualizar especificamente da sua pesquisa. Tem o filtro que está ativado aqui em cima, sempre com o código. Todas essas atividades, hospedagem, enfim, todas as nossas abas já estão com o filtro ativado para o nosso código da viagem. Por isso que é importante estabelecer um código e mantê-lo. Então aqui vai aparecer aquilo que a gente já tinha visto antes da pesquisa das passagens, as minhas pesquisas de hospedagem do Rio de Janeiro, quais foram as atividades que gostaria de fazer no Rio de Janeiro, o seguro viagem, que nesse caso não vai ser necessário, a gente tá com o código de viagem pelo filtro. Então eu vou criar aqui o do Rio, que não tem, vou botar Rio.25, que é o código de viagem que a gente tá utilizando. Vou voltar aqui para código de viagem básico, que no caso não nem é código de viagem, né? Vamos deixar aqui o da Itália, 24. Eu vou ativar no filtro o Rio 25, que foi o que eu acabei de criar. Tem o calendário, que ele tá sem nenhuma informação também, mas ele tá vinculado com as nossas atividades de tarefa, que depois eu vou explicar para vocês rapidamente, mas todas as vezes que essa outra base de dados for ativada, alimentada com informações, ela vai ser atualizada aqui também. Então, eu já expliquei para vocês, até esse momento da aula, todos os nossos conceitos das nossas bases de pesquisa. Agora a gente vai montar o nosso roteiro. O que foi que eu pensei, que pra mim aqui é o suco da alegria, né? Que ele pode estar organizado com todas as informações que a gente quiser, ou ele também pode estar organizado por dia. Então aqui, ó, inclusive ele tá dia 26 de julho, dia 27 de julho, 28, enfim, aqui já tá aparecendo de outras viagens também. Deixa eu até ativar aqui o filtro, vou colocar aqui data código e vou botar aqui pelo nome Rio.25, né? Mas vocês já viram que agora tá bem certinho, que tá aparecendo em ordem e tudo cronologicamente organizado. Aqui no nosso roteiro, eu adiciono um itemzinho, que é tipo nesse ícone daqui de cima, o nosso emoji, que eu optei por deixar realmente o número do dia. Eu coloco o código da nossa viagem e qual é o dia. Então aqui, inclusive, já tá com essa meio que indicação, né? A data e o código da viagem. Aqui, de fato, eu insiro qual é o dia que eu tô pensando em fazer isso. Aqui, ó, é dia 15, é uma quarta-feira, né? E qual é o status? Isso do status é se você já concluiu o planejamento desse dia do roteiro, não propriamente da viagem, porque a gente aqui tá no nosso momento de organização do nosso roteiro. Então, por exemplo, se aqui eu não tivesse organizado, mas ele já tá aqui com a agenda, eu poderia botar que tá em andamento. Ou, se você quiser também, você pode adicionar outras coisas que facilitem a sua compreensão do status. Por exemplo, revisar. Talvez esse fosse um status importante para você. Vou voltar aqui só pro concluído. E aqui, o que temos? Lembra que antes a gente tinha visto isso das atividades? E aqui nela, a gente tem uma propriedade que vai ser a do nosso dia do roteiro. É essa daqui, dia do roteiro. Então, tava logo na frente, né? Mas enfim. Aqui nela, você pode clicar qual é o dia que você vai querer fazer. Então, para isso, você pode vir aqui, adiciona quais são os dias da sua viagem e vai estar inicialmente sem nenhuma sugestão de atividade. E aí eu vou fazer para vocês, para ilustrar, um dia 5, certo? Botar Rio 25, dia 5. Vocês já perceberam que quando eu cliquei para mais, já apareceu o Rio 25, né? Isso está acontecendo desse modo porque tá com o filtro ativado, que nem eu tinha ensinado anteriormente para vocês. Então aqui eu coloquei, vou inclusive adicionar, eu vou botar a data, que é no dia 19 de janeiro, no próximo dia, né, de 2025. E aqui nessas outras coisas eu ainda não vou adicionar.
certo? Pronto, nós criamos o nosso novo dia. Agora a gente vai colocar todos os nossos preenchimentos. Eu vou botar aqui que ele está, na verdade, em andamento e vou montar com vocês a minha agenda. Aqui eu consigo clicar nessa propriedade da sugestão de atividades e visualizar todos os itens de sugestão de eventos a acontecerem. Aqui, se você já souber aonde você quer ir, você pode escrever shopping. E vai aparecer aqui o shopping que eu tinha adicionado aqui em cima, nessa tabela da sugestão de atividades. Para mim é o caminho que funciona, certo? Adicionar e criar qual é esse novo dia que você vai estar preenchendo. Vir aqui em cima e visualizar quais são as atividades que você já organizou. Porque é muito mais simples se a gente pensar proporcionalmente que aqui vão ter, sei lá, 50 atividades. Mas os dias da sua viagem talvez sejam no máximo 10, 8. Ou se forem ainda 30 dias de viagem, para você fazer 30 dias de viagem, provavelmente você vai ter pelo menos umas 100 atividades. É mais interessante que você entre nessas atividades e procure pelos 30 dias da sua viagem do que o contrário, você vai ter muito mais trabalho. Então aqui eu consigo trocar. Aqui a gente já tem o do Rio, dia 1, do Rio, né? Dia 1, enfim, tal, mas eu sei que agora, sei lá, eu quero que vá para o dia 5. Eu não vou mexer aqui porque já está configurado na nossa agenda. Mas para isso eu vou criar uma nova atividade com vocês, certo? Vou criar aqui uma nova. Vamos colocar visita no Cristo Redentor. Ida ao Cristo Redentor. Aqui não seria um almoço, seria de fato um passeio. Eu vou copiar aqui, que é de segunda a segunda, e vou procurar no Google. Visita, horário, Cristo Redentor. 8 até 7 horas da noite para visitação. Provavelmente aqui a pessoa deve sair antes, mas eu vou deixar aqui o horário, que é de 8 até às 19 horas. Não vou deixar aqui nenhuma expectativa de valor ainda, não vou colocar aqui também e vou colocar o endereço aqui, categorizando quais são as informações para que você possa organizar bem direitinho. Eu vou deixar vazia aquelas outras tabelas. E aí, digamos que eu estou montando esse novo roteiro desse meu dia 5. Eu vou vir aqui e vou adicionar que eu vou executar essa atividade no dia 5. Mas eu também poderia colocar qualquer outro dia. O que é que acontece? Eu botei essa ida ao Cristo Redentor, né? Quando eu vier aqui pro dia 5, que antes estava sem nada, vai aparecer a atividade aqui dentro. Então, você consegue estruturar todos os seus passeios colocando nessa sugestão de atividade por dia. E você vai sempre visualizar quais são os passeios que já estão vinculados a algum dia. Esse daqui, eu botei um local adicional, provavelmente quando eu tava fazendo alguns testes do próprio template. Então, aqui, eu posso botar, sei lá, que ia ser no dia 4. E quando eu coloco no dia 4, esse item aqui do dia 4 vai aparecer local adicional. Só que aí, digamos, eu mudei de ideia. Você pode, inclusive, deixar aquilo da revisão. E quando eu revisei, eu não quero mais esse local adicional. É só você clicar no dia da sua aba e retirar. Então, você já fica com todas as suas pesquisas dos lugares que você tem interesse de ir já organizados para poder montar a sua agenda, que é a nossa última coluna aqui que está preenchida, onde você consegue copiar e, enfim, só ir adicionando quais são os horários mesmo que você quer fazer as coisas, para que elas não fiquem aqui listadas, mas que você não saiba qual é o horário que você vai executar. Eu sou uma pessoa que funciona muito bem com agenda, porque ali é a meta. Se ela não executar, eu não sou o tipo de pessoa que fica muito noiada que aquilo dali precisa fazer daquele jeito, daquele modo. Mas a gente sabe que às vezes você vai comprar o ingresso de um passeio, você tá com um restaurante reservado. Então esse planejamento é interessante enfim, eu gosto em todas as viagens, né? Mas você consegue ajeitar a sua agenda do jeito que você preferir. Caso você seja da pessoa que gosta só de listar as atividades, você também pode excluir essa propriedade. Mas pra mim, ela é o resumo organizado dessa sugestão de atividade. O daqui da rota e dos itens a levar não estão ativos. Eu vou mostrar na planilha da viagem da Itália pra vocês, mas aqui só concluindo, a gente tem embaixo também todo o controle financeiro da sua viagem, que eu já tinha mostrado anteriormente pra você no outro, e aqui tem uma previsão de gastos totais, onde você consegue ir adicionando todos os itens, vai investir nessa viagem. Aqui no da Itália, pra mostrar também pra vocês, isso também já vem no template, essas duas, você vai ter todas as configurações aqui de cima, tudo do mesmo jeito, e aqui no do roteiro, vocês estão vendo que o da rota aqui já tá organizada. O dos itens a levar, eu não preenchi, mas você consegue
consegue colocar quais são os itens a partir dessa checklist que você já fez. Eu acredito que essa propriedade, ela é mais interessante de você ir colocando à medida que você for visualizando quais são os lugares que você tem interesse em ir. Às vezes ele precisa de algum documento, você precisa levar o seu passaporte. E aí aqui no da Itália já tá com a rota adicionada. Isso da rota é uma outra configuração que você consegue montar no Google Maps. E eu já deixei com a observação se eu consigo fazer esse percurso a pé, se eu vou usar transporte público com Uber. E aqui tem dois trechos de rota, porque aqui teria uma viagem dentro desse dia e uma rota paralela. Então aqui, ó, quando eu clico, já aparece a rota. O do Rio de Janeiro, eu não fiz isso na viagem. Ali tava meio que em andamento ainda, para que vocês visualizassem. Mas já nessa daqui da Itália, essa seria uma etapa ainda posterior à da sua agenda. Porque na agenda você vai organizar qual é a ordem que você vai fazer da visita desses lugares. E aqui eu adicionei pelo percurso. Isso só foi viável porque quando eu tava organizando a minha câmera descarregou, então eu troquei pra câmera do celular. Vocês vão me ver um pouco mais de perto agora, mas a gente já tá perto do final. E aí isso só seria possível de você pensar nessa rota mais otimizada. Por exemplo, eu consigo fazer esse dia tudo a pé, porque eu já visualizei anteriormente que esses locais que eu quero conhecer, eles estão próximos. Porque quando eu tava procurando aqui as atividades, então vendo que esses lugares estão próximos, eu consigo organizar a minha viagem para poder fazer com que eu otimize e aproveite ao máximo tudo isso do tempo. Por fim, né? Aqui são as duas que já vêm configuradas no template, mas você vai criar a sua nova viagem, né? Então aqui você vai colocar a sua viagem para João Pessoa e você pode botar do jeito que você quiser, eu só vou manter o padrão que eu tava colocando. E aí aqui embaixo tem esse template que é para todas as viagens, então é só você clicar nele e todas aquelas configurações que já tinham anteriormente nos outros dois que estão setados vão aparecer aqui para você. Aqui em cima vai aparecer tudo sem dar check em nada e aqui embaixo você vai ativar os filtros que tem um aviso, né? Que você pode alterar a visão de tabela, calendário do dia e sempre deixar o filtro ativado da data do código. Então eu vou criar agora o meu código da nova viagem, que é de João Pessoa 2024. Vou colocar aqui João Pessoa .24. Como eu criei a data do meu código aqui do roteiro, vou vir aqui em filtro, data código e colocar que esse é o meu código. A gente já tá ali setado. Aqui em cima também eu vou colocar agora, vou criar um novo e nesse novo eu vou botar aqui que a minha viagem é João Pessoa 2024. Criei o código, vou ativar o filtro de viagem e vou ativar que é para a viagem de João Pessoa 2024. Todos e colocar sempre, você vai ativando os filtros, sempre aqui do código, o código da viagem, você vai fazer isso para todas as suas categorias. Vem aqui em filtro, coloca viagem e seleciona qual é a viagem que você está fazendo e aí você ativa sempre configurar quando você começar com uma viagem nova, sempre lembrar de olhar se o filtro vai estar ativado em todas as categorias, é a primeira coisa a ser feita. Essa foi a aula que eu tinha para mostrar para vocês do template do Notion. O link ele vai estar disponibilizado aqui na bio. Vou ser honesta com vocês, eu demorei um bom tempo para poder produzir tudo isso, mas você consegue adquirir ele através do link. Eu gosto muito de toda essa organização e todo esse planejamento. Eu tentei ser o mais clara no vídeo possível e eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.